você abrisse comigo a sua Bíblia em Lucas, capítulo 3. Versículo de número 16. Lucas, capítulo 3, versículo 16. Amém? Todos abriram? Amém? Respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desatar-lhe a correia das sandálias. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Amém? Podemos assentar. Você sabe que nascido de homem e mulher, não houve ninguém na terra maior do que João Batista. João Batista foi o homem maior que existiu. E ele foi profetizado para que fosse o precursor do Senhor Jesus, aquele que viria adiante, que prepararia o caminho do Senhor Jesus. Vamos analisar a pregação de João Batista para que entendamos daquilo que ele estava dizendo. Vamos começar no capítulo 3. A Bíblia diz assim: no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia, e Herodes tetrarca da Galileia, o seu irmão, Filipe tetrarca de Itureia e da província de Traconites e Lissânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Então, o objetivo principal da pregação de João Batista era para que o povo se arrependesse de seus pecados. Esse era o objetivo principal. Só que João Batista, ele podia pregar o arrependimento e podia batizar aquelas almas que se diziam arrependidas nas águas. Só que ele não podia dar-lhes aquele que trazia o convencimento do pecado. Ele não podia dar-lhes aquele que, com o fogo, poderia queimar os pecados e transformar a alma. Ele não podia fazer isso. Então, o que João Batista fazia? Ele pregava o evangelho e aqueles que se arrependessem eram batizados. Segunda coisa. Segundo o que está escrito, versículo 4, no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá, e se abaixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Isaías profetiza sobre João Batista, que pregaria sobre o Senhor Jesus. Versículo 7. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele. Multidão essa que João percebia que não havia frutos de arrependimento. Ele dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até dessas pedras pode Deus suscitar filhos de Abraão. Então ele repreendia as pessoas e dizia: vocês não têm frutos, vocês não têm características de pessoas que se arrependeram, então vocês não podem ser batizadas. Também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. E a multidão interrogava, dizendo: então, o que vamos fazer? O que vamos fazer? Porque nós queremos ser batizados. E ele dizia: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. Quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. Você percebe, a pregação de João Batista, por mais abençoada que fosse, ela era uma pregação limitada.
Porque as pessoas ficavam um tanto perdidas, porque de um lado existia a reprovação, porque eles não tinham obras. E depois eles perguntavam, mas o que vamos fazer? Olha, vocês devem ser bons, vocês devem fazer o melhor para as pessoas. Mas aquilo era muito difícil, porque não tinha o Espírito, não tinha a ação do Espírito Santo, não tinha aquele derramar do Espírito Santo que mobilizava as pessoas a fazerem aquilo. E a Bíblia diz assim, versículo 12. E chegaram também uns publicanos para serem batizados, cobradores de impostos. E disseram, mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse, não peçais mais do que vos está ordenado. Não aumente o tributo. Uns soldados o interrogaram também, dizendo, e nós que faremos? Você imagina que pregação, que culto é esse? Um perguntando, bom, se nós somos raça de víboras, se nós não temos frutos que nos dá condições de sermos batizados, vão ser bons uns para os outros. Aí vinham os publicanos, e nós, mestre, o que a gente faz? Vocês, cuidado com o tributo. Então as pessoas inquirindo, perguntando, por quê? Porque eles olhavam para a salvação, queriam a salvação, mas não tinham o combustível dela. Eu queria que a igreja entendesse a importância do Espírito Santo. Como o Espírito Santo tem sido desprezado por alguns crentes ignorantes. Ignorantes. Não adianta você ouvir o mais belo sermão, a mais maravilhosa retórica. Não adianta você ser uma pessoa de boas obras, de boa índole, de bom caráter. Sem o Espírito Santo será apenas religião. É isso que nós temos que entender. Somente o Espírito Santo faz com que nós façamos boas obras, e essas obras subam como incenso e aroma suave diante de Deus. Só o Espírito Santo nos convence da justiça e nos habilita para sermos justos, para que não façamos nada mais do que devemos. Só o Espírito Santo, segundo a resposta de João Batista aos soldados, contente com o soldo de vocês, ou seja, sejam contentes com o salário. Quem é que pode contentar o coração do ser humano? Quem é que pode ensinar o ser humano a ser grato? A religião, a pregação? Não, apenas o Espírito Santo de Deus. As nossas pregações, as nossas leituras da palavra, as nossas liturgias, sem o Espírito Santo, não é nada. Não é nada. Religiosos, apenas religiosos. O Espírito Santo é que move-se dentro de nós e nos habilita a fazermos o que é justo, o que é correto, o que é certo, a sermos gratos, a sermos afinados com a Escritura. Hoje o Espírito Santo tem ficado em segundo, em terceiro plano. Primeiro plano é a religião. São as boas obras que eu faço, como ele mesmo disse, dê alimento para os pobres. Se você tem 2 túnicas, dê uma. A religião é aquela que ensina você a ser corretíssimo, seja correto, não cobre mais daquilo que deve ser cobrado, não usurpe. A religião, ela fala sobre contentamento, sobre uma vida modesta. Mas quem é que capacita-nos a fazermos isso, irmos além, fazermos coisas que agradam a Deus, senão o Espírito Santo de Deus? As profecias do Senhor Jesus, com respeito ao Espírito Santo de Deus, estão todas elas sendo cumpridas. Não há mais crentes que queiram falar em línguas estranhas, não há mais crentes que queiram ser guiados e dirigidos pelo Espírito, não há mais crentes que queiram a intimidade e a comunhão com o Espírito Santo, porque é muito fácil ser religioso, mas custa um preço muito caro ser batizado no Espírito Santo. A Bíblia diz assim, no versículo de número 14, e uns soldados o interrogaram também, dizendo, e nós que faremos? E ele lhes disse, a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. O que é isso que João está pregando, senão religião? Uma boa religião, uma boa retórica, uma boa mensagem. Mas essas ordenanças não saem do papel. Assim como no Antigo Testamento, toda lei não sai do papel,
Por mais que você queira se policiar para não defraudar, para ser contente, para fazer boas obras, por mais que você se policie para não usurpar, você não vai conseguir, porque existe uma natureza dentro de mim e de você, pecaminosa, ruim, amarga, que é uma fera e que vai sair para fora, hoje ou amanhã. Se não tivermos o Espírito Santo de Deus, não teremos condições de cumprirmos aquilo que diz a Escritura. Tudo que João Batista pregou é correto e certo, mas é só religião sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não dá para cumprir isso aqui. A Bíblia diz assim: estando o povo em expectação, no versículo 15, e pensando todos de João em seus corações, será que ele é o Cristo? Será que ele é o Cristo? Será que ele é o Cristo? Respondeu João a todos dizendo: eu na verdade batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, e que eu não sou digno de ser o seu pior servo, aquele que abotou as sandálias. Eu, João Batista, o homem maior de todos os seres humanos, não sou digno de ser o servo mais humilde do Senhor Jesus, que os servos mais humildes são aqueles que abotoavam as sandálias dos seus senhores. Eu não sou digno de abotoar ou de desatar as suas sandálias. Por quê? Porque ele vai vir e vai batizar com o Espírito Santo. Ele vai derramar o Espírito Santo. E ele vai batizar também com fogo. O batismo com fogo, o que seria? Para falarmos do batismo com fogo, teríamos que falar muito, muito, muito. Mas eu vou ser sucinta para você e vou explicar. Batismo com fogo, Elias enfrenta os profetas de Baal. Batismo com fogo, Paulo. Batismo com fogo, Pedro. Depois pregando a 5.000 pessoas, negando Jesus diante de meia dúzia, e depois pregando Jesus, enfrentando prisão, para 5, para 3.000. O batismo com fogo é um poder que te domina. Esse poder, ele te domina. Não tem mais o que eu sinto, não tem mais o que eu quero, não tem mais o que eu gosto. O batismo no Espírito Santo é direção, dons, convencimento. Mas batismo com fogo é domínio. Não tem para a carne. Não tem para Satanás. E ele diz assim: e com fogo, e ele vai, e tem a pá na sua mão, e ele vai limpar e recolher o trigo no celeiro. Olha para o seu irmão. Ele é um trigo que foi recolhido no celeiro da terra, e em breve todos nós seremos recolhidos no celeiro dos céus. Você pode dizer glória a Deus? Ele tem a pá e limpa a sua eira, e recolhe o seu trigo no celeiro, mas a palha ele vai queimar no fogo. Agora a palavra fogo com uma outra caracterização, falando sobre inferno. Então nós temos duas conotações diferenciadas sobre a palavra fogo. A primeira, nós temos o fogo do Espírito Santo, e a segunda, nós temos o fogo do inferno. Ou seja, o fogo do Espírito Santo que derrete, que faz com que nós nos tornemos a forma do unigênito do Pai, que é Cristo. E temos o fogo do inferno, que são aqueles que são apenas palha. Eu quero que você vá comigo em Gálatas capítulo 5. E eu quero que você entenda em nome de Jesus, que letra sem o Espírito Santo é só letra. Mandamento sem o Espírito Santo é só religião. Gálatas capítulo 5. Diga: o Espírito Santo é lutador. Ele luta contra quem? Ele é Deus. Ele luta contra o diabo? Não. Contra quem ele luta? Olha aí para o lado. É esse aí que é o adversário do Espírito Santo. Nós somos os adversários do Espírito Santo. Isaías diz assim, ó: e eles mentiram ao seu espírito, e o Espírito Santo se tornou o adversário deles no caminho.
O adversário do Espírito Santo não é Satanás, o Espírito Santo é Deus. A adversidade do Espírito Santo e toda essa situação adversária somos nós, a nossa vontade, o nosso querer, o nosso coração. E a gente às vezes ainda se adequa dizendo, eu preciso fazer o que eu sinto no meu coração. Ora, crente não faz o que sente, crente faz o que deve. Você pode dizer amém? O próprio apóstolo Paulo escrevendo em Gálatas capítulo 5, versículo 16, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. O Espírito Santo briga com a sua carne. Briga, luta. Todo tempo, desde quando você se converte até você ficar velhinho e morrer. Não. Essa luta aqui, ó, do Espírito Santo contra a carne, é para recém-convertido. Pessoas que já são convertidas não brigam com o Espírito Santo, elas são dirigidas pelo Espírito Santo. O Espírito Santo briga com o novo convertido quando a carne está em evidência, quando a alma está escravizada pelos hábitos da carne. Quando a carne ainda domina o corpo, quando a vontade fala mais alto, quando o eu está entronizado, quando a arrogância e a soberba é algo que é determinante dentro da alma do ser humano, então existe essa briga. O Espírito Santo te dirige para fazer uma coisa e a sua vontade vai para que você faça outra. O Espírito Santo diz, não seja maledicente, mas a sua carne quer falar e você acaba falando. O Espírito Santo diz, não cobice, mas a sua carne quer cobiçar e você cobiça. O Espírito Santo diz, não inveje, não tenha ciúmes, não pense, não diga, e você vai e faz. Então essa é uma briga dos recém-convertidos, como eles põem as obras da carne e depois a frutificação do Espírito, que são 9 virtudes. Não é para sempre que tem que ficar nessa briga. Quantos anos você tem de crente? Se existe ainda essa briga, tem alguma coisa errada. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz, no versículo 16, que devemos andar em espírito para que não cumpramos a concupiscência da carne. Ou seja, se eu sou uma pessoa convertida, você diz, se eu tenho o Espírito Santo, se o Espírito Santo tem usado a palavra para me converter, me convencer, para que eu possa aprender a andar, para que eu possa matar o eu, para que eu possa me desvencilhar de tudo aquilo que é carne, então o Espírito Santo não vai mais brigar comigo, ele vai me consolar, ele vai me ajudar, ele vai me guiar, ele vai me dirigir. O Espírito Santo ainda briga com você? Se você tem 2, 3 anos de conversão, é normal, não é? Porque antigamente as pessoas se convertiam de uma forma diferente. Hoje, você demora 3 anos para que você possa vir nas pessoas uma luz no fim do túnel, vamos lá. Eu quero que você vá comigo em Efésios capítulo 4, versículo de número 30 e 31. Quero falar sobre pecados emocionais contra o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, ele não é uma força, ele não é uma energia, ele é uma pessoa. E ele habita dentro de mim, ele habita dentro de você. E nós não podemos entristecê-lo. As emoções e os sentimentos, ela entristece o Espírito Santo, dependendo quais são. E o apóstolo Paulo diz assim, em Efésios capítulo 4, versículo 30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, porque vocês foram selados com ele para o dia da redenção, até chegar aquele dia. Vocês não podem entristecer alguém que foi lhes dado por um rogo como um presente para ajudar vocês. E o que entristece o Espírito Santo? Ele mesmo diz. Vamos lá, vamos ver o que entristece o Espírito Santo de Deus. Versículo de número 17, vaidade da mente. Sabe o que é vaidade da mente? É deixar os pensamentos no spa, livre, leve e solto. Isso é vaidade da mente. Versículo 18, é entendimento encoberto de trevas. O entendimento que não tem luz. Você sempre está certo, está certo, está certo, está certo. Não derrama-se luz no seu entendimento.
posso demorar-me nessa explicação. Eu tenho que fazer por alto, mas para o bom entendedor. Aí ele diz assim, esses são aqueles que são cobertos do entendimento, que são separados de Deus, onde a ignorância e a dureza de coração predomina. Versículo de número 19, perde o sentimento, perde a sensibilidade para o Espírito Santo. Não consegue ouvir o Espírito Santo chamar para orar, não consegue interpretar o convencimento do Espírito Santo, tem o coração duro. Eu fiz e fiz mesmo e faço de novo. Não, me magoou, me feriu, e eu tenho raiva mesmo, eu estou com toda a razão. Aí ele diz assim, perde o sentimento, versículo 19, se entregam à dissolução, cometem impureza. Aí ele diz assim, nós temos sido ensinados, nós despojamos do velho homem, nós nos renovamos pelo Espírito que há na nossa mente, nós nos revestimos, versículo 24, do novo homem. Nós deixamos, versículo 25, a mentira, isso entristece o Espírito Santo. Nós falamos a verdade com o nosso próximo, porque somos membros uns dos outros. Aí ele diz no versículo de número 26, a nossa ira tem durabilidade. Você pode dizer amém? Amém. Tem data de validade, não pode se colocar o sol. Pessoas que ficam guardando mágoas, 1, 2, 3, 4, 5 dias, o que é isso? Isso entristece o Espírito Santo de Deus. E o próprio apóstolo Paulo diz, como é que nós vamos entristecer aquele que nos foi dado para a nossa redenção? Como nós vamos entristecer alguém que nos foi dado para ser o nosso ajudador, o nosso defensor, o nosso advogado, o nosso paracleto, aquele que nos guia, que nos dirige, que nos convence, aquele que nos consola, que nos ajuda, aquele que nos dá sabedoria, aquele que nos ensina o caminho em que devemos andar. Por quê? Porque João Batista veio falar sobre o caminho, mas só o Espírito Santo nos ajuda a andar nele. Sem o Espírito Santo eu não consigo, e você não consegue, nós não conseguimos. Por isso não podemos desprezar o Espírito Santo. Pecados emocionais, questões emocionais, onde se dá vazão para aquilo que se sente, onde se dá vazão para o coração, irai-vos e não pequeis. Não coloque o sol sobre a sua ira, não deixe-se passar o dia sobre a sua ira. Aí ele diz assim, não deis lugar ao diabo. É possível ter o Espírito Santo dentro da alma e ter Satanás? Ele mesmo diz, Satanás começa com um espaço pequeno, como começou em Saul. E então o espaço de Satanás vai crescendo, onde o Espírito Santo vai vagarosamente saindo. Ele diz, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que eu tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem. Tudo que você fala, as pessoas que ouvem devem dizer graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, honrado seja o nome do Senhor. As pessoas que te ouvem devem dar glória a Deus, assim como os benevolentes. Fazemos benevolência por quê? Porque aqueles que oram agradecendo, agradecem a Deus e não a nós. Lembre que isso faz parte de não entristecer o Espírito Santo. Aí ele diz assim, não entristeçais. Aí no versículo 31, toda amargura, ira, cólera, gritaria. Você grita na tua casa? Por favor, não acostume seus filhos com grito. O Espírito Santo não está onde tem gritaria. Isso entristece o Espírito Santo de Deus. Gritaria não é de Deus. Gritaria, blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Diga amém. O Espírito Santo gosta de mim, Ele gosta de ficar comigo, Ele gosta de ficar com você. Desde que nós não causemos situações inóspitas, onde Ele não é bem-vindo, onde Ele não se sente à vontade. Nem eu gosto de estar no lugar onde eu não me sinto à vontade, e nem você. Diga amém. Quero que você vá comigo em 1 Tessalonicenses 5,19. 1 Tessalonicenses. O Espírito Santo é fogo. Ele é fogo.
1 Tessalonicenses, capítulo 5. Eu quero falar de algumas recomendações, a partir do 16, que o apóstolo Paulo traz. 1 Tessalonicenses 5,16, regozijai-vos sempre. Você se regozija sempre, porque você tem Deus. A sua alegria não está por isso, por aquilo ou por aquilo outro, mas está em você servir a Deus, em você amar a Deus, e você é feliz e você canta por causa disso. Orai sem cessar, ou seja, tenha os seus momentos de joelhos, de oração, mas ore em todo o tempo. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. Em tudo dai graças. Se você serve a Deus e anda na direção do Espírito, em tudo dai graças. Versículo 19, não. A palavra extingais ou não apagueis o Espírito, porque ele é um fogo e ele queima. Não apagueis o Espírito. O que apaga o Espírito Santo de Deus? Não apagueis o Espírito. O que apaga o Espírito Santo? O que tira a chama do Espírito Santo? Falta de oração. A falta de oração, a oração ela é um combustível para alimentar o fogo do Espírito Santo. Quando a oração diminui, as chamas do Espírito Santo diminuem. E Satanás ele é muito esperto. Hoje as pessoas não têm mais tempo para orar. O dia, como é que a gente fala? O dia voa. Não é assim que nós dizemos? O dia voa. Por quê? Porque Satanás tem trabalhado de uma maneira muito dedicada, de uma maneira muito ardilosa, para que o tempo desapareça. Para que você tenha tanta correria, e nós não tenhamos tempo para a nossa solitude. E nós não tenhamos tempo para buscar a Deus, para falarmos com o Senhor, para ouvirmos canções de adoração, para estarmos a sós, para acertarmos conta, para analisarmos, para observarmos. Daniel profetiza, e isso aconteceu em Jerusalém, está acontecendo de um ato profético hoje. Satanás tem tirado o sacrifício contínuo, que é a oração, o ato de consagração. Isso tem acontecido. As pessoas têm orado menos, consequentemente, elas têm tido menos do Espírito Santo. Quanto mais você ora, mais você tem do Espírito. Mais convencimento, mais direção, mais intimidade. Quanto menos você ora, menos você tem do Espírito Santo. Mas aí eu não tenho do Espírito, mas eu tenho a religião. E a religião, ela me adequa, e a religião, ela me satisfaz. Eu faço boas obras, eu como soldado, o conselho de João Batista, eu não maltrato ninguém, não é verdade? Aqueles termos moralistas. Não roubamos, não trucidamos, não maltratamos, damos uma túnica quando temos duas e fazemos boa vontade. Não tenho o Espírito, mas tenho a religião. Religião não te salva. A religião não me salva. O próprio Senhor Jesus falando das 10 virgens, as tolas e as sábias. As tolas tinham óleo, mas não o suficiente. As sábias tinham óleo para qualquer acidente de percurso. Eu queria que você pudesse medir o seu óleo nessa noite. De vez em quando você para no posto, aí o homem do posto fala assim, gasolina, água, óleo, está tudo certo, que ele quer vender lá os litrinhos de óleo. E aí, como às vezes você vê ou não vê, se às vezes você deixa medir ou não. Hoje o anjo do Senhor está falando assim, e aí, vamos ver o óleo? Vamos medir o óleo? Vamos ver se o óleo está baixo? Se o óleo faltar, faz o quê? Funde o motor? E aí, como é que faz? Tem motor fundido por aí, não tem? Tem, motor de crente fundido, está fumaçando, que você até afoga de tanta fumaça. Cheiro do quê? De carne, carne queimada. O eu, o ego, a carne, a velha criatura. Motor queimou, o motor queimou. Por quê? Porque não tem óleo.
Não tem óleo. Onde tem óleo, tem paz, tem paciência. Vamos lá. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança e domínio próprio. Tem o fruto do Espírito. Tem o fruto do Espírito, que são 9 virtudes. O que nós precisamos entendermos e compreendermos, não apagueis o Espírito Santo de Deus. Havia uma ordem para o tabernáculo. O tabernáculo nunca podia faltar fogo. O fogo era aceso continuamente. Assim é, nesse tabernáculo aqui, nesse templo aqui, nesse templo aí, o fogo não pode se apagar. E só existe chama e fogo quando existe oração, quando existe quebrantamento, quando existe busca. Você ora? Você tira o período do dia para falar com Deus, para meditar, para acertar as coisas. E o apóstolo Paulo diz: não extingais o Espírito Santo de Deus. Diga amém. Eu quero que você vá comigo em 1 Samuel 16, 4. 1 Samuel capítulo 16, 4. Existem algumas coisas de Deus que é muito preocupante. Uma delas é o Espírito Santo de Deus, que Deus pode retirar. O Espírito Santo não é como algumas coisas que Deus não retira. O Espírito Santo Deus retira. Se Deus não está satisfeito, Deus retira. Saul tinha um comportamento duvidoso desde o princípio. Um homem tímido. E depois que teve o Espírito Santo, continuou tímido. Como é possível? Eu queria que você respondesse isso para mim. Vamos lá. A Bíblia diz que na época não havia homem mais bonito daqui para cima do que Saul. Então não era complexo de feiura, correto? Porque existem pessoas tímidas porque são complexadas por isso, por aquilo, por aquilo outro. O homem era o homem mais bonito. Ele tinha uma boa família. Tá? Era um rapazinho, um homem de confiança do pai. Quando as jumentas se perderam, ele foi lá buscar. Um homem que o pai fica preocupado e manda até, quando ele se demora, manda até homens atrás. Então era uma pessoa amada, uma pessoa querida. Mas quando Samuel foi chamá-lo para ele assumir o governo, ele se escondeu atrás das bagagens. Estava escondido. Então, ele já tinha tido uma experiência com o Espírito Santo. Como é que ele ainda continuava tímido? Sendo que quando você compara, em 2 Samuel 16, é interessante que bate, né? 1 Samuel, no versículo, no capítulo 16, 14, Saul perde. 2 Samuel 16, Davi é ungido. Quando Davi foi ungido, imediatamente, ele já teve algumas iniciativas que é adequada ao Espírito Santo. E Saul não. Como que você me explica isso aí? Como que você explica uma pessoa que tinha o Espírito Santo, tá? Recebeu o Espírito Santo e que continuou tímido até na própria coroação dele e apresentação dele ao povo, ele estava escondido atrás das bagagens. Me explica isso. Aqui cabe 500 ml? E 1 litro? 2 litros? 3 litros? Se não houver abertura ao Espírito Santo, se não houver a adequação, se não houver a entrega, a associação, essa comunicação exata com o Espírito Santo, você recebe, eu recebo, e ao invés de progredirmos, vamos regredir. A Bíblia diz assim, que ele na sua timidez, foi levado a alguns sentimentos malignos, como ciúmes, como inveja. Ao olhar para Davi, ele não tinha o que Davi tinha, ousadia. Constituição diferente. Eu vou dizer uma coisa para você, não importa se cabe apenas 250 ml, mas que seja pleno, igual Paulo diz, enchei-vos do Espírito. Não importa se em você ou em mim caiba 200 ml, mas que sejamos cheios, plenos. O problema é que Davi era Davi, e Saul era Saul.
Saul não dá para ser Davi. E ele tinha que entender isso. Você tem que entender, em nome de Jesus, a sua constituição. E você tem que trabalhar dentro dela. Porque se você começar a ter cobiça, inveja, tem crente assim, ele parou com o Espírito Santo. Por quê? Porque ao invés dele olhar e dizer, Deus, eu nunca vou ser um Davi, mas eu quero ser uma pessoa abençoada. Eu caibo 200, eu quero ser 200 para a boca, transbordando. É isso que nós temos que entender. Agora, aquelas pessoas que cabem apenas 200, elas ficam com inveja do litrão, dos 2 litrão que está ali na frente. Não! Você tem que dizer, Deus, eu quero que caiba até a boca, até em cima, mas eu quero ser pleno do Senhor. Porque as nossas constituições são diferentes. Você não vê na parábola do talento, a 1, 2, 5, segundo a capacidade de cada um? Você nunca vai poder ser mais do que aquilo que Deus repartiu para você. E nunca pense mais do que segundo a sua fé. A Bíblia diz que ele olha para Davi e ele cobiça. E ele inveja Davi. E ele quer ser como Davi, mas ele não era Davi. Ele precisava ser um Saul 200 ml, mas ele precisava ser um Saul pleno. Senhor, me perdoa, eu estou com inveja. Eu estou cobiçando. Senhor, eu preciso, Pai, amar esse moço. Esse moço foi o resgate dessa nação. Mas não. Ele deu vazão à inveja, deu vazão ao ciúme. Isso entristece o Espírito Santo. Isso tira o Espírito Santo de dentro. E o Espírito Santo foi saindo. E chegou o dia, no capítulo 16, versículo de número 14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Só que não ficou vazio. E o atormentava um espírito mau da parte do Senhor. Por quê? Porque só havia males dentro do coração daquele homem. Só havia males. Quando essa passagem eu lembro de Ananias e Safira, quando mentem por causa de uma aparência, quando mentem por causa da religião, eles queriam ser como José, de codinome Barnabé, eles queriam ser bondosos. Então Pedro olha para Ananias e Safira e diz assim, por que mentistes ao Espírito Santo? Se ficasses, não eram de vocês, se oferecessem como oferta, não precisava dizer. O porquê? Existem algumas pessoas que conseguem, por meio de seus sentimentos, afastar o Espírito Santo de Deus de dentro do coração delas. Se ele veio para ser ajudador, ele cura. Espírito Santo, eu estou sentindo inveja, eu estou sentindo mágoa, amargura. Espírito Santo, eu estou julgando, mas eu sei que não é a atitude dessa pessoa, são os meus complexos, porque ninguém pode me humilhar se eu não tiver complexo de soberba. Então o Espírito Santo me limpa, tira de mim essa coisa, essa malignidade. Mas o porquê as pessoas continuam ferindo, entristecendo, apagando o Espírito Santo que foi oferecido para nossa ajuda? O porquê nós queremos ficar nutrindo sentimentos malignos e de um lado o Espírito Santo ficando combatendo, o Espírito Santo combatia. Você acha que ele não tentou ajudar Saul? Claro que sim. Mas o que Saul queria era muito maior e muito mais forte. Eu quero que você vá comigo em Salmo 51. Olha o medo de Davi. O espírito se retirou de Saul. Quando Davi peca com Batseba, em Salmo 51 ele faz uma oração maravilhosa, uma oração completa para uma pessoa que é arrependida. E ele diz assim no versículo de número 11, leia aí o que está escrito. Não lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo, porque ele viu o que se tornou um homem atormentado, endemoniado quando perdeu o Espírito Santo. Quando Davi peca, ele pede perdão, ele pede para ser limpo, para ser lavado. E ele diz, Senhor, não me tires da tua presença. Não me tires. Não me lances fora dela. E não retires de mim o teu Espírito Santo. Diga amém. Eu quero que você vá comigo em Atos capítulo 16, versículo 6.
eu quero que você analise uma pessoa que não só tinha amizade com o Espírito Santo, porque tem gente que tem amizade com o Espírito Santo e acha que o Espírito Santo é um amiguinho, é um coleguinha, é alguém condescendente às suas situações. O Espírito Santo é amigo desde que ele mande. É igual Jesus. Atos capítulo 16, versículo 6. No capítulo 19, você vê toda a Ásia sendo abençoada e evangelizada por Paulo. No capítulo 19 de Atos. Só que aqui, o Espírito Santo impede Paulo de descer para a Ásia. Por quê? Se isso ainda for curiosidade para você, quando você estiver no céu, pergunte. Só sei que a Macedônia estava clamando por Paulo. A Bíblia diz em Atos 16, 6, passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Estavam nos planos, tanto de Paulo quanto de Silas, que eles fossem para a Ásia pregar o Evangelho. Tudo certinho, tudo encontrado. E o Espírito Santo não deixou ir. O apóstolo Paulo tinha sensibilidade para perceber a direção do Espírito. O Espírito Santo, pastora, vai me impedir de errar todos os erros da minha vida? Não. Por quê? Porque existem erros que você vai ter que cometer para poder ser limpo, provado e branqueado. Aquele erro de Paulo não era um erro, era um plano humano, do qual o Espírito Santo tinha outro plano para ele. Assuntos divinos. A Bíblia diz no versículo 7, quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia. Ainda tentavam, estava tudo assim, diante dos olhos deles, como algo muito propenso, algo muito favorável. E a Bíblia diz, mas o Espírito não lhe permitiu. Você acha que o Espírito Santo veio com uma espada desembainhada, como em Balaão, para cortar a cabeça de Paulo e de Silas? Ou então apareceu um querubim, ou um serafim, e disse, Paulo, o Espírito Santo me mandou vir aqui. Foi assim que aconteceu? Não. Provavelmente o que aconteceu e ele vai consolar, e ele vai falar, e ele vai dirigir. O Espírito Santo fala, ele é Deus. Não precisou acontecer, olhar para o céu e vir uma nuvem, escrito, não vá para a Ásia. E nem o outdoor descendo e dizendo isso, e nem um grande profeta trovejante, mas a ação do Espírito Santo na alma. É isso que nós precisamos buscar para nós. Essa comunhão exata, comunicação com o Espírito Santo, do qual nós possamos saber qual é a vontade, termos discernimento, termos essa comunhão com o Espírito Santo. Diga amém. Quero que você vá comigo para nós terminarmos e orarmos. Romanos capítulo 8, versículo 26. Eu faço questão de terminar com este versículo, para que nós possamos assumir uma responsabilidade diante do Espírito Santo de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 26. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo, ele diz. Todos acharam? E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. A oração é poder. A oração, ela move o céu para que o céu desça à terra. Mas se a oração não for feita adequadamente, não resolve nada. Então Paulo explica, vocês não sabem orar adequadamente. Então o Espírito Santo ajuda vocês nessas fraquezas. Por quê?
Porque a oração de vocês é dirigida e feita segundo o que vocês querem, não segundo o que vocês precisam. A oração de vocês é segundo a ótica humana e não segundo a ótica divina. A oração de vocês é feita segundo o plano humano e não segundo o plano da Escritura. Então ele diz: porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém. As petições que você faz, o Espírito Santo tem que mudá-las diante de Deus. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por quê? Mais uma obra maravilhosa do Espírito Santo. Eu não sei orar, eu não sei o que pedir, então eu oro errado, e o Espírito Santo vai diante de Deus e intercede com gemidos inexprimíveis por aquilo que eu preciso, não por aquilo que eu estou orando. Isso é amigo? O que você poderia dar um nome mais do que amigo? Consolador, intercessor. Aquele que intercede pelas suas fraquezas. Aquele que traduz suas orações da maneira certa como Deus quer ouvi-las. O que mais? Aquele que te dirige. Como é que se pode a igreja desprezar o Espírito Santo de Deus? A igreja está desprezando o Espírito Santo de Deus? Sim. Antigamente, quando as pessoas se convertiam, a primeira coisa que elas queriam era falar em línguas estranhas. Porque elas descobriam que falar em línguas estranhas edificam. E elas queriam ser edificadas. Hoje não é mais interesse. Não é mais interesse. Hoje as pessoas dizem, eu posso falar ou não posso falar, já que isso nada tem a ver com a salvação. Verdade, nada tem a ver com a salvação. Quero ver você manter-se de pé até o dia lá sem o óleo suficiente. A necessidade dessa amizade, dessa intimidade com o Espírito Santo. De conversar com Ele, de ouvi-lo. De ouvi-lo. De ouvi-lo. Dele conversar com você, dele dirigir você, dele convencer você. Por que tem gente de cabeça dura? Não, eu quero terminar com isso aqui, presta atenção. Por que existem pessoas que demoram para deixar um pecado e um erro, e um hábito da personalidade? Por quê? Porque está encralacrado. Porque são raízes muito profundas. Vamos dar outra explicação. Existem espíritos malignos que são do inferno, do abismo. Não. Falta de comunhão com Ele. Não há autoridade maligna, não há pecado, não há hábito, não há demônio que o Espírito Santo não vença. Mas é necessário buscar. Vós que sois maus, saber das boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Pai não daria o Espírito àqueles que lhe o pedissem. Para que tenhamos o Espírito Santo, temos que buscar com avidez, com esforço, com determinação. E só há mudança. Só há mudança quando o Espírito Santo atinge a sua inocência. Traduz isso para o seu irmão do lado. Só há mudança quando o Espírito Santo atinge a sua inocência. Explica isso. Não adianta você querer que o Espírito Santo vá lidar com a sua raiva, vá lidar com a sua vingança, vá lidar com a sua amargura. Não adianta você achar que o Espírito Santo, ele vai lidar com a sua revolta. A hora que a palavra vem e desce e alcança aquele estágio de quebrantamento, de inocência, de criança. Eu não falo inocência sem pecado original, mas aquele estado de criança, de quebrantamento, de abertura. Aí a mudança. Enquanto você apresenta para o Espírito Santo raiva, amargura, passado, coisas, não há mudança. Mas quando você permite que Ele alcance o âmago da sua alma, onde existe aquele quebrantamento, onde existe aquela criança ávida, como o próprio Jesus diz, por Deus, pelo Espírito, então existe mudança. Amém? Gostaria que você fechasse os seus olhos. Quero chamar o louvor para vir para frente.
Você pode dizer que você ama o Espírito Santo? E que ele é seu companheirão? Hã? Ele é seu companheiro, ele é meu companheiro. Nós amamos o Espírito Santo de Deus, somos pentecostais. Somos pentecostais. Somos pentecostais. Você é pentecostal? Você é pentecostal? Você é pentecostal? Hã? Amém? Então feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Fala, Espírito Santo, eu quero de novo. Eu quero vinho novo. Eu quero inflar. Eu quero ser como um odre inflado, cheio de poder. Eu não quero ter apenas religião. É muito bom a pregação de João Batista. Mas como vou fazer aquilo sem o Espírito? Eu preciso daquele que batiza com fogo. Eu preciso daquele que batiza com o Espírito Santo. Espírito Santo, eu preciso de Ti, do Teu consolo, da Tua direção, do Teu convencimento, dos Teus frutos. Eu preciso do dom de língua. Eu preciso do dom de discernir espíritos, porque estamos em dias cruciais. E eu preciso discernir. Eu preciso ser nascido do Espírito, como a Tua palavra diz. Eu preciso, como a Tua palavra diz em Coríntios, que o espiritual discerne bem tudo, e ele ninguém é discernido, ninguém discerne ele, meu Senhor. Eu preciso discernir todas as coisas, eu preciso ter o Teu Espírito acalmando o meu coração, em momentos difíceis, em momentos de rompantes da vida, de susto da vida, de situações inesperadas da vida. Eu preciso o Teu Espírito Santo acalmando e dizendo, e testificando, você é filho dele, você é filho dele, você é filho dele, não temas, não temas, não temas. Diz ao Espírito Santo que você precisa dele. Diga ao Espírito Santo que você precisa dele. Oh, Espírito Santo de Deus, nós precisamos de Ti.